Será se todo mundo que tinha que participar já entrou? Ou a gente espera ainda mais uns minutinhos? Eu não sei quantas pessoas tem na sala. Eu estou acompanhando pelo celular e pelo celular a gente fica meio perdido, né? Não dá para ver todo mundo que está participando, mas parece que tem 15 pessoas, é isso mesmo? Será Sim. se chega mais gente? Semana passada tinha bastante gente, né? Acho que dá mais uns minutinhos para. Ok. Boa noite. Boa noite, Riciela. Ai, meu Deus, tinha travado um pouquinho. A gente está aguardando mais uns minutinhos para ver se mais alguém de repente entra na sala. Teve mais gente que já chegou, Tá bem. tá bom? Mais uns 3 minutinhos. Tá bem, então. Bom, então vou começando já a falar um pouquinho com vocês. Boa noite, então, para os que chegaram posteriormente. É com muita satisfação que hoje a gente recebe a Riciela, né? A Riciela é nossa ex-aluna. Eu não me lembro, Riciela, tu formou na segunda ou na terceira turma? Eu não me recordo agora, depois você conta pra gente. Mas ela se graduou em 2016. Posteriormente, ela concluiu o mestrado em Ciências no ano de 2019 pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, ela é doutoranda na mesma instituição e desde 2017 ela é médica veterinária na clínica Vet Pronto Pet, na clínica veterinária, perdão, Pronto Pet em Pelotas, né? E a gente fica bem feliz de receber os egressos, né? De saber das conquistas, das dificuldades, né? Que cada um enfrentou.
e compartilhar isso com futuros egressos, eu acho que é uma coisa bem legal, que é bastante produtivo e contribui de alguma forma para o amadurecimento de cada um de vocês, né? Então, Riciela, é com muita honra que eu te recebo. Fica à vontade, a palavra é sua, tá bom? Tá bem. Vou abrir aqui a apresentação. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir me perguntando. Tá aparecendo tudo certinho? Está sim. Tá bem. Então, meu nome é Riciela. Vou me apresentar de novo, né? Eu sou ex-aluna então, do IFC. Fiquei bem feliz pelo convite. E sempre é bom, e tudo que puder sempre colaborar com o IFC, eu sou muito grata por ter me formado ali e por todas as oportunidades que eu tive por isso, né? Então, eu me formei no ano 2016, na verdade, a formatura foi em 2017, né? 2 dias depois eu já me mudei para Pelotas, iniciei o mestrado e comecei a trabalhar numa clínica e agora estou fazendo doutorado. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês das dificuldades que a gente enfrenta na rotina e das perspectivas e coisas que a gente pode seguir na profissão. Então, a vida profissional, ela começa na faculdade. Isso é uma das coisas que eu acredito muito e acho que a maioria das pessoas também pensa assim. O tipo de aluno que a gente é, as coisas que a gente estuda, elas nos ajudam lá na frente, né? Às vezes a gente pensa, para que eu vou estudar isso? Mas tudo que a gente faz, as ações que a gente determina, né, para a gente, elas têm uma repercussão lá na frente, por mais pequenas que sejam. Então, depende muito das nossas escolhas, do foco que a gente tem. Então, acho que lá não digo no início da faculdade, mas até o finalzinho, é bom a gente ter um foco, um objetivo para a gente seguir. E para a gente alcançá-los, é importante a gente ter alguns diferenciais, né? No caso, por exemplo, se tu queres fazer uma residência, um mestrado, então é muito importante você ter currículo para isso, né? E até mesmo para quem quer seguir no mercado de trabalho, é importante fazer estágios, é importante vivenciar essa rotina também, para a gente conhecer melhor a profissão e os desafios que a gente vai encontrar, né? Então, na faculdade, por exemplo, eu como aluna, eu era uma aluna, inclusive, bem chata, né? Eu era um pouco CDF, querendo ou não, e eu ficava em cima, ficava atrás de todos os professores, e eu ia nas aulas que não eram minha, tinha um bicho lá, já estava atrás, e isso para mim foi muito importante lá no final, né? Eu saí com uma experiência um pouco melhor, consegui fazer um pouquinho de currículo, né, que conta bastante as nossas publicações, conta estágio, então isso me ajudou bastante, assim como eu sei que ajudou outros colegas. Uma das coisas que a gente não aprende muito na faculdade, mas que é muito importante fora da faculdade, é a gestão de pessoas, a gente saber trabalhar com pessoas, saber conversar, saber demonstrar segurança, e principalmente quando a gente está tendo relações assim com os proprietários e com os colegas de trabalho, né? Outro ponto que eu coloco, que a gente também não aprende na faculdade, a gente tem uma saúde emocional. Acaba que quando a gente trabalha com clínica, a gente se envolve muito com o problema dos tutores, com o problema dos animais, e isso acaba afetando a nossa qualidade de trabalho também. Então, é importante a gente se manter bem nesse sentido também. Aqui eu coloquei uma fotinha do Tom, acho que a prof. já se vai lembrar bem dele. O Tom foi um dos gatinhos e uma das participações que eu tinha bastante na faculdade, a gente acabava atendendo vários pacientes, já levei vários para casa também, para a gente ajudar a cuidar, e o Tom foi um deles. O Tom é um gatinho que apareceu com fratura de coluna no IFC, e eu me lembro até hoje da prof. Joyce pedindo se eu sabia sondar gato. Aí eu pensei, vamos, né? Nem sei o que é sondar gato, mas eu aprendo. E aí foi indo que eu adotei o Tom, né? E aí, no fim, ele teve histoplasmose, que era uma coisa bem rara, né? Mas que ele, por sinal, ele teve. E acabou a gente terminando fazendo eutanásia nele, mas ele viveu comigo uns 2 anos felizes. Uns 2 anos, não, acho que foi um ano, mas viveu bem.
Um caso bem marcante, né, Risela? Me Foi, lembro bem do marcante. Tom até hoje também. Uhum. Tá, e depois da faculdade vem a formatura, coloquei aqui uma fotinho da minha turma, na nossa formatura. Então, depois da formatura, basicamente a gente tem alguns caminhos para seguir, né? Tem quem opta por especializações, que seriam tipo a residência, aperfeiçoamento e especializações particulares, né? A residência ela é pelo MEC, pelo SUS, né? Então, ela é reconhecida, tem uma duração de 2 anos, pode fazer em diversas áreas, né? O aperfeiçoamento ele funciona um pouco parecido, mas não é o mesmo valor que se de uma residência, também não tem o mesmo reconhecimento e não sei também exatamente do MEC. As especializações particulares, elas têm evoluído cada dia mais, né, tem vários institutos que oferecem, tem o Qualitas, o Equalis, a PAV, e elas são no geral, só que elas são muito caras também, então para alguém recém-formado, às vezes se torna até inviável, né, porque em torno de 700 a 900 uma parcela mensalmente, né? E fora custos de quem tem que viajar e pagar hospedagem. Então, sai um pouquinho caro para quem está iniciando. A parte acadêmica, então, as opções de mestrado e doutorado, né? Tem a parte acadêmica, que é a pós-graduação que eu faço, que é o doutorado acadêmico, e tem o profissional, que geralmente está vinculado já com o mercado de trabalho. E aí, a parte de mercado de trabalho, né, para quem se formou e quer direto trabalhar, por exemplo, né, então, tu pode iniciar na clínica geral, plantonista, para a área comercial também. Em geral, quando as pessoas se formam, né, as oportunidades que surgem geralmente são de plantonistas, né, em clínicas 24 horas, é o início geralmente da vida clínica. Então, qual caminho devo seguir? Então, esse caminho é muito particular de cada um, né? Depende muito das nossas aptidões, das coisas que a gente gosta, a gente tem aquela vocação maior a fazer, né? Tem gente que gosta mais da parte de escrita, tem gente que gosta mais da parte prática, tem gente que gosta das duas coisas. Nas nossas perspectivas, o que a gente quer lá na frente, onde eu quero chegar, se eu quero ser passar em concurso, se eu quero trabalhar numa clínica, se eu quero ser proprietário de uma clínica, e das oportunidades que surgem. Às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente tem uma perspectiva de alguma coisa, mas surge uma ótima oportunidade para a gente mudar também de caminho. Então, a gente sempre tem que estar atento às oportunidades. Eu coloquei aqui a parte financeira, porque é uma coisa que realmente eu não me preocupava quando eu me formei, né? A gente se preocupa em querer fazer o que a gente gosta, né? Mas atualmente é uma das coisas que a gente se preocupa muito, porque querendo ou não, a gente precisa sobreviver, né? E aí, hoje em dia, eu, pelo menos, busco coisas que também vão me trazer um retorno financeiro, porque às vezes não adianta a gente só fazer uma coisa porque a gente gosta, né? Veterinário também paga conta, a gente não pode trabalhar de graça também. Então, eu trouxe um pouquinho de cada coisa, mas é a residência de clínica de pequenos animais. Eu trouxe como um exemplo, tá? Eu não fiz a residência em si, participei de processos seletivos, mas não passei. Cheguei bem perto de passar, mas não consegui. Processos seletivos geralmente são provas, né, de conhecimentos técnicos específicos da área. Cai sempre questões de SUS também, porque a residência ela é fornecida também pelo SUS e ela é paga pelo SUS. Então, cai em questões de saúde pública. A diferença, assim, a residência, ela é um trabalho supervisionado, né? Uma carga horária alta de trabalho, 60 horas, é um trabalho supervisionado, tem contato direto com professores, com técnicos e com outros veterinários que te ajudam e te supervisionam, né? Então, tem um grande grupo de trabalhos e recursos. É muito diferente trabalhar no hospital-escola e trabalhar numa clínica normal. A gente tem muito mais recursos no hospital-escola, tem muito mais pessoas para te auxiliarem, né? Então, o objetivo final, que seria de fazer uma residência, seria sair com experiência de trabalho, sabendo se virar, né? O objetivo seria trabalhar tanto em clínicas quanto em hospitais, e tem muita gente que faz também para depois ingressar numa pós-graduação ou numa especialização.
Área acadêmica, então. Agora é a parte que eu tô e que eu saí me formando nessa expectativa, né? Então, na expectativa que eu coloquei a fotinha do Einstein, né? A gente tem a expectativa de sair, de querer fazer uma pesquisa muito relevante na área, que a gente vai ter todos os recursos possíveis e que não vai faltar nada para a gente, né? Vamos ser um cientista. Mas na realidade é bem diferente. A realidade, assim, é que depende muito, né, dos recursos que a gente vai ter. Isso depende muito de verbas de governo, de licitações, do grupo que a gente tem, da estrutura que tem. Então, às vezes a gente não consegue fazer exatamente o que a gente quer por esses motivos. Eu também tinha uma expectativa grande que fosse fazer mais coisas, assim, estudar disciplinas mais específicas, né? Mas não, na realidade, mesmo o foco era bem a parte de projeto e escrita, né? A gente tem muito trabalho em escrever artigos e para ter produção científica, que é muito importante para quem está na pós-graduação. Tanto para, tipo, quando está no início, para o mestrado, de pensar no doutorado, quanto tu está no final, se tu queres para concursos, esse tipo de coisa. Então, para a gente, a produção é muito importante, tanto para nós quanto para os orientadores, para eles conseguirem mais orientados e para conseguir mais recursos para o grupo. Então, as atividades que a gente faz na pós-graduação, de mestrado e doutorado, a gente também participa de um processo seletivo, onde eu não sei exatamente de todas as universidades, mas para mim foi uma prova em inglês, então a prova de inglês é bem importante. Além da prova em inglês, é o currículo daí, e conta muitas produções científicas, iniciação científica. As disciplinas de pós-graduação, elas são bem diferentes, né, das disciplinas da graduação. A gente faz para cumprir alguns créditos e elas são um pouco mais generalistas, assim, do que as outras disciplinas da graduação, né? Não tem provas, não tem coisas mais específicas. É mais uma troca de conhecimento, na verdade. A gente participa de orientações de iniciação científica, tem até alguns estagiários que ainda estão assistindo. Aí, geralmente a gente trabalha com os alunos, né? Então, os alunos que me auxiliam, a gente faz produção científica para eles também. Eles fazem participação em congressos, relatos de casos, escrevem artigos, para a gente poder ajudar a melhorar o currículo deles também. Auxílio em aulas, então, tenho a oportunidade de participar de aulas práticas e teóricas na disciplina de clínica, né? No caso, auxiliando a minha orientadora. A gente participa, então, do grupo de ensino, pesquisa e extensão, no caso do meu é do ClinPet, que é o grupo de clínica de pequenos animais aqui de Pelotas. E o foco principal, então, é desenvolvimento da dissertação ou tese, né? A dissertação, a gente, no caso do mestrado, e a tese, no caso do doutorado. No caso agora, o meu doutorado, eu também ganho bolsa CAPES, né? No início, no mestrado, não ganhei a bolsa, não ganhava a bolsa. A bolsa ela é determinada pela prova que a gente faz, né? Tem um ranqueamento, então só quem os melhores posicionamentos te ganham bolsa. Quem não ganha bolsa pode entrar como aluno regular ou como aluno especial, fazendo algumas disciplinas. E quem não ganha bolsa geralmente pode trabalhar, né, em outros lugares que não tem sem ter vínculo também, que foi o meu caso, né? Eu não conseguia bolsa no mestrado, então eu comecei a trabalhar numa clínica para mim conseguir me manter até depois conseguir terminar, né? Então, o experimento, só para falar um pouquinho, né, do que eu faço, o meu experimento, então, é o desenvolvimento de uma solução otológica. O desenvolvimento de uma solução otológica minha, no caso, é com base em extratos vegetais e outros compostos, não posso divulgar, mas para tratamento de otite externa em cães. Eu utilizo a videotoscopia em todos os pacientes e a gente faz testes in vitro e in vivo. Agora está em desenvolvimento, né, na parte do doutorado. Aqui, essa foto é do último dia do meu experimento de mestrado, acho, e a gente fez uma ONG que tem mais de 400 cães aqui em Pelotas. Então, o objetivo final do mestrado e doutorado é a gente passar um concurso público, ou privado, né? Ser docente ou ser pesquisador.
basicamente é isso, né? Tem gente que ainda pode voltar e fazer ter outras ideias, mas geralmente é o que as pessoas querem. Então, a parte então da clínica de pequenos animais, para quem quer sair e ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente entra com uma expectativa ali de ser o tio Patinhas, de ganhar bastante dinheiro, mas na realidade nos plantões a gente é tipo um mendigo, né? A gente sai assim dos plantões. O mais importante de tudo é saber lidar com as pessoas. A gente não dá para ter esse pensamento de sou veterinária e vou trabalhar com animais e que é mais fácil. Mas na realidade os animais eles são os filhos, né? Hoje em dia dos tutores. Então, o principal é saber lidar com eles. E também, muitos, né, das vezes que vão te contratar, o mais importante é tu ter essa parte comercial, de saber lidar com as pessoas, de saber atrair clientes, ela é mais importante do que às vezes, o teu conhecimento técnico. Então, a minha ideia também não é romantizar, assim, a profissão, é trazer tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É importante a gente saber lidar com a equipe de trabalho, a gente sempre tem divergências na equipe de trabalho, então a gente sempre tem que entrar num consenso de qual melhor, o que é melhor para o nosso paciente, o que é melhor para a nossa equipe. Então, expectativas e realidade, então, tanto a parte financeira, é uma expectativa que a gente tem, que na verdade é um pouco frustrante, a parte de lidar com os tutores é bem frustrante também. Carga horária de trabalho é muito mais alta do que quando a gente se pensa. E uma coisa que me surpreendeu é quanto a gente trabalha de forma assim, sem ser regulamentada realmente, né? A grande maioria dos veterinários, assim, recém-formados, a gente trabalha como autônomo, né? Então, a gente não tem aquele direito de férias, de 13º, de atestado, então fica um pouquinho complicado no início, né? Mas as coisas vão melhorando. Então, as dificuldades recém-formado. Então, são coisas que basicamente eu enfrentei, que acredito que a maioria das pessoas enfrenta, né? Insegurança. No início, a gente tem muita insegurança que vai aparecer, toca o telefone e a gente já fica, né, com palpitação ali, pensando o que vou fazer agora. Já pede o que que é para a gente calcular os medicamentos, para a gente ter ideias de diagnóstico, né? A gente sempre muito preocupado. Alta carga horária de trabalho. Então, geralmente, se tu inicia num lugar, tu como plantonista, te botam em vários horários, né? Principalmente madrugadas e finais de semana, que são os horários que geralmente quem é mais velho não quer. E eu coloquei aqui o coisa do Walking Dead, que é geralmente o que a gente vira fazendo plantão, né? A gente anda que nem um zumbi por aí. O bom é que a gente desenvolve muita prática, né? Atende de tudo, não tem mais medo de nada. E muito importante também de ter essa estabilidade emocional, porque tem aquele tutor que ele vai já para te desestabilizar, né? Geralmente, às vezes, eles te questionam como se você não soubesse nada. E por ser recém-formado, às vezes a gente cai nisso. Então, tem que tentar se manter firme nisso. Então, coloquei aqui também para a gente trabalhar quando a gente conseguir dar o melhor para os nossos pacientes, né? Eu vejo muitos colegas, e é uma das coisas que eu falo sempre com os meus colegas de trabalho, é que se tu está exausto, se tu não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo fazer as coisas direito, não tem o porquê estar ali. Na minha opinião, né, não adianta eu fazer 48 horas, 36 horas de plantão, se eu não consigo dar atenção para o meu paciente, se eu for com risco de fazer algo errado e prejudicar não só o paciente, mas também a mim como profissional, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar também. O tutor, então. O tutor é uma peça-chave para quem trabalha com clínica, né? A gente, como veterinário, a gente acaba sendo um terapeuta, às vezes, né? As pessoas trazem os problemas dela para a gente, os problemas delas, que às vezes acabam refletindo nos animais, né? Ou a pessoa perdeu alguém da família, não quer perder o animal, daí ela te joga uma responsabilidade muito grande em cima disso. São vários tipos de questões, né? O animal que tem um oncológico e a pessoa que teve algum problema oncológico também, as pessoas relacionam, às vezes, questões religiosas, por exemplo, de eutanásia, ou de sofrimento da pessoa, né? Trazem fotos, questões familiares que às vezes a gente não tem relação, mas a gente acaba se envolvendo, né?
Então, com o tutor, é uma relação baseada em confiança, né? O tutor, você tem que demonstrar confiança no que está fazendo e segurança para o tutor confiar na gente. Isso é muito importante, tanto para a gente poder, para eles poderem, né, autorizar a gente fazer exames que a gente precisa, ser sincero, tipo, às vezes a gente não tem noção do que é o diagnóstico, explicar, olha, para chegar no diagnóstico eu preciso de tal e tal coisa, o tratamento é complicado, o animal tem chances, não tem chances, isso a gente sempre tem que deixar claro para o tutor, para ele confiar na gente. Isso é tão importante para ajudar o paciente, quanto para a gente, né? Quanto mais clientes a gente conseguir ter, é melhor para nós, para o lugar que a gente trabalha. Eu coloquei de a gente avaliar as condições sociais. Isso é uma questão de tratamento, né? Ponderar, porque não adianta eu passar um tratamento super caro para um paciente que não tem, para um tutor que não tem condições de fazer. Então, geralmente, a gente, quando começa a avaliar um pouquinho isso na hora da rotina. É claro que a gente sempre tem que oferecer todas as coisas que a gente tem, né, para nossos pacientes, mas a gente sempre tem que ponderar isso. Uma das coisas que eu coloquei aqui, de exigir respeito, isso é muito importante. Quando eu entrei na clínica, ou quando eu vim para essa área, né, as pessoas, elas te desafiam realmente. Os tutores, eles são o Dr. Google, né, eles já chegam com diagnósticos, já chegam falando, às vezes, mal de outros colegas, e às vezes porque você é recém-formado, você tem cara de novinho, essas coisas, eles não te respeitam realmente. Eles pedem, ai, cadê o veterinário? Ou te xingam, ou te chegam te falando que você não sabe nada. Esses dias mesmo, né? Semana passada eu atendi um gatinho que tinha sido atacado por cachorro, né? Então ele tinha uma lesão perfurante, mas eu falei que ele não se estruturava, né? Porque tinha muito risco de contaminação. E aí a tutora me pediu de onde que eu tinha tirado aquela informação, né, tipo, me desafiando, né? Eu falei, olha, qualquer livro, qualquer artigo, você acha essa informação. Então, tipo, ela tentou me desrespeitar, mas é uma parte que tu tem que demonstrar que tu sabe, que tem que exigir teu respeito, assim como a gente respeita as pessoas em outras profissões, eles também temos que nos respeitar. Não é porque estão pagando que pode a gente falar o que quiserem, né? Então as coisas melhoram, né? Com a experiência, a gente vai conseguindo fazer coisas diferentes. Consegue, por exemplo, quando a gente tá recém-formado, assim, tu não consegue, às vezes, conseguir acessar um animal pequenininho, pôr uma sonda esofágica, desobstruir um gato. Então, com experiência, com calma, a gente vai conseguindo lidar com essas situações, né? Aumenta a nossa capacidade de lidar com situações, tanto de lidar com tutores, quanto lidar com colegas, e resolver problemas com os animais. A gente atende, por exemplo, quem trabalha mais em plantões, né, atende muito casos de emergência, então a gente acaba desenvolvendo uma habilidade, assim, tanto de lidar com a pessoa que está ali com o animal morrendo, quanto de atender a emergência. Melhora muito nossa qualidade de atendimento, o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente explica as coisas para o tutor. E com o tempo nada mais assusta, né? A gente já peguei animal com o pulmão para fora, com a cabeça comida, então a gente nada mais a gente assusta, né? Atropelado, o que a gente mais atende. Então, tu já está preparado para isso, né? Já tive situações de tutores de ter que chamar a polícia, de ter que ter um estresse muito maior do que deveria, e com o tempo a gente foi conseguindo lidar melhor com essas situações. E a parte bem importante, a gente nunca deixar de estudar, que a medicina veterinária, ela se atualiza e é muito rápido, né? Quando eu me formei, era recomendação, e não faz muito tempo, né? São só 3 anos. As recomendações eram umas, agora já teve novos consensos, esses guidelines que saem toda hora. Medicamentos anti-inflamatórios, várias opções novas. Então, se a gente não se atualiza, a gente vai ficando para trás disso. E o cliente, ele já vem preparado para atender essas novidades, né? Então, eu coloquei aqui uns pontos positivos e uns pontos negativos da nossa área, né? Pontos positivos é quando realmente os tutores reconhecem, eles vêm e te procuram para atendimentos novos, te indicam para novas consultas. Salvar vidas, né? Eu acho que é o principal para nossa profissão, a gente ter essa oportunidade de salvar um animalzinho e a gente ver a recuperação dele.
o amor pela profissão, assim, não tem muito como a gente não gostar do que a gente está fazendo, né? E a gente é muito satisfatório quando a gente vê lá do início como a gente estava e como a gente evoluiu na parte de prática e de conhecimento. Os pontos negativos, a desvalorização da profissão, né? Acaba que a gente é muito desafiado e às vezes as pessoas acham que a gente tem que atender de graça, que o valor é alto, não estão nem pagar R$ 200 de uma consulta de madrugada, acho um absurdo. Só que para quem está lá e tem que sair de casa, a gente tem que deixar tudo para trás, está lá trabalhando no sábado de madrugada, no domingo de tarde, onde ninguém mais está, então a gente tem que se valorizar, a gente não pode querer fazer tudo de graça pelas pessoas, né? E geralmente essas pessoas que tu mais ajuda são as que mais te frustram, que é essas que não te dão valor, tá? A frustração geral, então, das pessoas, né? A gente vê muitos veterinários com depressão, com síndrome de Burnout, realmente porque as condições de trabalho às vezes não são boas, né? Ah, eu atendendo plantão, no início, às vezes ficava sozinha, com vários animais internados, 14, 15 animais internados, telefone para atender, a recepção para atender, a consulta que chega, então tu fica enlouquecido, né? Porque tu tem que lidar com tudo isso, e no final do dia tu leva teus problemas para casa, né? Tu chega para deitar na tua cama e tu lá tá pensando no fulaninho, no ciclano que tá internado, no tutor do fulano, né? Então, isso leva a uma baixa permanência, geralmente, das pessoas na clínica geral, né? Geralmente, quem está trabalhando ali está buscando outras coisas, está buscando fazer uma pós-graduação, para atender uma especialidade junto, para passar em algum concurso, para trabalhar num lugar maior ou melhor, né? E, basicamente, também, a gente tem que aprender a fazer um pouquinho de tudo, né? Eu não faço cirurgia, mas eu anestesio, então basicamente, eu trabalho também bastante na parte da anestesia, e quando vem esses procedimentos, né, tipo sutura, essas coisas, a gente tem que saber se virar o mínimo possível, né, se auxiliar numa cirurgia se precisar, isso a gente tem que ter o mínimo de noção. Então, aqui eu coloquei vindo do futuro para dizer, né, já que eu já estou há um tempinho na profissão. O melhor conselho que eu poderia dar para alguém que está se formando, eu já saí pensando em uma pós-graduação. Hoje em dia, a graduação para a gente é que nem ter o ensino médio, praticamente, né? A medicina veterinária é uma área que abrange muitas profissões, e para a clínica de pequenos animais não é difícil de conseguir emprego, se consegue fácil, só que a qualidade que se consegue, às vezes, não é o que a gente almeja, né? Então, com uma pós-graduação, uma especialização, qualquer coisa que se faça mais, já é um diferencial, né? Estudar sempre vale a pena, independente da área, do que você gosta, do que faça, sempre válido. E conhecer bem as oportunidades e as realidades da profissão. Então, eu acho bem importante, porque a gente não adianta só a gente fazer o que a gente gosta, mas a gente tem que ver as oportunidades que vão surgindo, né? E a realidade que a gente está para a gente se inserir. Invista em melhorar capacidades comerciais, isso é uma das coisas que eu acho bem importante e que a gente não tem durante a faculdade, né? Que é lidar mesmo com as pessoas, a gente se expressar melhor, a gente passar confiança, e poderia ter uma aula só de como lidar com tutores, né? É uma disciplina só de fazer isso, que é uma parte mais importante. E aí trabalhar e manter a saúde emocional, né? Aí não adianta a gente ir lá e trabalhar chorando. A gente tem que se manter animado, se manter feliz trabalhando. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho sobre as coisas que eu passei, que estou passando, né. E eu coloquei uma foto do Borizinho, que é esse gatinho preto. Ele é um paciente meu doente renal crônico. Ele vem 3 vezes por semana na clínica e há mais de um ano. Então, ele é um dos meus pacientes mais fiéis, né. Aí, alguns dos meus colegas de trabalho, estagiários. E é isso, pessoal. Acho que é mais para esclarecer um pouquinho. E se alguém tiver dúvidas. Ela, ótimo, viu? Adorei. Adorei ver a sua evolução também. Legal você lembrar do caso do Tom. Tá?
Muitos elogios aqui no chat. Eles têm algumas perguntas, algumas inclusive já estão no chat, alguma coisa você até mais ou menos abordou. Mas eles querem saber de ti, assim, se quando você saiu, né, da graduação, você achou que você já saiu pronta, né, para o mercado de trabalho? Ou você Então, acha que só a graduação não te deu todos os subsídios necessários, né? O que, na verdade, pelo menos na minha opinião, mas talvez você possa ter uma opinião diferente da minha, é perfeitamente natural, né? A graduação não dá para você todos os subsídios que você precisa para você sair pronto, né? O que eu, você conta para eles a respeito disso? eu acho que realmente sair pronto, assim, ninguém sai, né? Eu sair com uma super confiança de atendimento e sabendo exatamente o que fazer em todas as situações, não. O que eu acho que eu tive um bom preparo mesmo foi para início, assim. Então, tu sai pelo menos tendo uma direção, né? Eu sei que chega um paciente, eu sei o que eu tenho que fazer. Posso não chegar no diagnóstico na primeiro momento, mas eu sabia me virar, sabia fazer o básico, né? Isso que eu acho que é o mais importante de formado, né? Você saber o básico, depois o resto você vai aprendendo, né? Tu não vai saber decorando dose, não vai saber, tipo, chegar uma emergência, você vai saber exatamente o que fazer, mas se tiver uma ideia, tu vai tendo pessoas que vão te ajudando, tu vai evoluindo, né? Mas eu acredito que, pelo menos eu tive uma boa formação no IFC e eu vejo que eu entrei na pós-graduação, fiz estágio curricular, e eu vejo que eu não perdi nada para ninguém, assim, de conhecimentos. Então, acho que a gente pode valorizar muito o lugar eu valorizo muito, pelo menos, o lugar que eu me formei. Então, acho que a gente sai bem preparado, sim, comparado aos colegas, né? Riciela, e assim, o que você fala para eles a respeito assim do que levou você a escolher o mestrado, o doutorado, a residência, né? O que eles têm que colocar na balança, no seu entendimento, para eles definirem que caminho seguir? Então, o meu objetivo inicial mesmo era de fazer primeiro a residência, né? Eu gostava da área de pesquisa também, participei de alguns projetos na graduação, mas a minha ideia era de fazer a residência, porque eu queria ter mais experiência profissional mesmo no início, né? Mas, assim, como eu não passei de primeira e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, eu não desperdicei, né, a oportunidade. Então, eu comecei a fazer o mestrado e comecei a trabalhar na clínica, né? E querendo ou não, depois que tu passa tempo na clínica, tu aprende, não digo que aprende as mesmas coisas, mas tu aprende a ter um bom conhecimento também, né? A gente trabalha, principalmente quem trabalha clínica 24 horas, a gente sabe que chegam coisas bem diferentes, tu atende muitos animais, então sai algo semelhante à residência, só que é um pouquinho mais árduo, assim, né? Não tem uma orientação, tu é mais responsável pelas coisas que tu faz, então é um pouquinho mais difícil, mas a escolha em si, eu acho que é o mais objetivos de vida, assim. Se tu tens ideia de trabalhar como clínica, de ter ideias de ser especialista em determinada área, tipo, quero ser especialista em felinos. Aí eu acho que o melhor é iniciar pela residência realmente, quem tem essa oportunidade, iniciar nesse sentido. A questão e também depois não te impede de fazer um mestrado, né, depois da residência. E a questão de ir também direto para o mestrado é tanto para quem gosta mais da área de pesquisa, quem gosta bastante de produzir, né, gosta de estudar, de ler, e é também uma oportunidade, né, isso é bem importante para quem quer fazer um concurso, para quem quer seguir na área de docência. Então, são coisas que inspiram a gente, né, realmente. Eu tinha os veterinários que me inspiravam, claro, né? Tipo, vê as palestras sempre, a gente vê. Agora, quando eu era na faculdade, né? Eu via, quero ser igual ao Rabelo, a Fernanda Amorim, a Malê. Aí agora, depois a gente começa, quero ser igual a Prof. Joyce, casal. Então, a gente sempre pega com base nas coisas que a gente gosta, né? Eu vou tomar. Mas eu ainda queria ser igual a Malê.
o Quem não cabelo. quer, né? Quando eu crescer, eu também quero ser igual. Mas, Isela, eu vou complementar um pouquinho do que tu falou e compartilhar um pouquinho da minha experiência. E a Soraya também, se ela quiser compartilhar alguma coisa também, que ela fique bem à vontade. Mas você trouxe um relato de uma trajetória que foi muito semelhante à minha, né? Eu também queria muito, muito a residência, mas eu queria também num único lugar. Para mim não servia residência em qualquer lugar. Eu queria residência na Unesp de Jaboticabal e ponto. Não servia nenhum outro lugar, eu só queria aquele. E por muito, muito pouco eu não passei, né? Por míseros 0,15 décimos, né? Eu fiquei em terceiro lugar. Só tinham 2 vagas, 2 pessoas entraram. E depois eu falei, poxa vida, né? Mas ao mesmo tempo que eu perdi a residência, no dia seguinte eu fui convidada para fazer o mestrado. A professora Mirella, né, que foi a minha orientadora foi a minha supervisora, né, no estágio supervisionado. Eu já tinha tido um contato com ela prévio, ela imediatamente falou, olha, vamos fazer a pós-graduação, né, entra no mestrado. E eu acabei entrando no mestrado, mas eu também entrei com esse objetivo de que eu queria dar aula, né, eu queria estar numa instituição pública em algum momento da minha vida. Mas eu também tinha a necessidade de que eu precisava ganhar experiência, né? Porque eu acho, pelo menos assim, a minha opinião, e eu costumo ser muito sincera, né? Vocês sabem disso, mas eu gosto de ensinar aquilo que eu sei, né? Eu acho que aquilo que eu tenho contato, que é palpável, que eu já atendi vários casos, é muito mais fácil de ensinar e de transmitir do que aquilo que só existe no livro, na teoria e que eu nunca vi na vida. E normalmente eu falo para vocês, né? Isso aqui eu nunca vi na vida, nunca vi um caso. Eu acho que é mais teórico do que prático, mas talvez em algum local onde você tem uma casuística maior, você vai ver isso daqui. Então é importante você ter uma noção, né? E justamente essa questão de você trabalhar fora, né, como plantonista numa clínica particular, é algo que realmente é bastante desafiador, principalmente para a gente recém-formado. A gente se vê em situações que a gente nunca imaginou, né, viver, e a gente tem que ter, assim, bastante sangue frio e bastante objetividade de vencer esse período difícil, que com o tempo, que é uma coisa que a gente jovem esquece que ele existe, que ele conta favoravelmente para você, porque a gente quer tudo imediato, a gente não quer esperar, né? A gente quer tudo para ontem. Então a gente também quer sair da faculdade pronto, né? E isso não existe, né? A coisa ela vem tempo ao tempo. Então os plantões eles vão se tornando menos difíceis com o passar do tempo. Mas dependendo do lugar onde você está e da casuística que você atende, às vezes você vai se deparar com situações menos inusitadas, né? A coisa ela vai vindo mais devagar, né? E isso também pode, às vezes, contribuir, né, para o aluno, né? Mas uma coisa que eu vejo hoje em dia é que muitos veterinários, mesmo após estarem no mercado de trabalho, serem proprietários de clínicas, etc. e tal, principalmente num nível de especialização maior, por exemplo, eu tenho colegas oncologistas que trabalham somente em clínicas privadas, mas que optaram por fazer mestrado e doutorado para se especializar mais, né? Então, isso também é um caminho que a pessoa pode seguir, né? Ela pode querer trabalhar como autônoma, né? Traçar toda essa trajetória que no início é natural que seja muito difícil, é assim mesmo. Eu falo que às vezes, dependendo da situação que eu estou vivendo na rotina clínica, eu também ainda tenho as minhas inseguranças, né? E isso é normal, porque às vezes é um caso que eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou diante daquela situação e é perfeitamente normal você ter uma insegurança, né? Então, isso vai sendo vencido com o tempo, e muitas vezes as pessoas buscam esse afunilamento justamente para se especializar mais, para atender nesse nível aí, né, de uma determinada área e somente atender aquilo, né? Que era o meu sonho de consumo inicialmente, que depois que eu vim para o Instituto Federal Catarinense acabou caindo por terra, porque aqui eu tenho que atender de mamanda caducando, né? Que é o que vocês, quando saem, né, e se deparam num primeiro momento com um serviço particular de plantão, também tem que fazer,
né? Tem que atender o de mamando a caducando. Tem perguntas no chat, Ricela, se você quiser dar uma olhadinha. Tá bem. Eu tenho várias outras perguntas aqui também que eles fizeram. Mas só para complementar, é exatamente isso, prof. Eu penso muito assim, como é que eu vou dar aula para uma de clínica se eu nunca toquei num animal, se eu não sei o que é essa doença. Então, é uma das opções minhas de seguir trabalhando, né? Também para isso, eu não quero perder a experiência, né, de lidar com os animais, de lidar com os tutores. E eu acho que isso é extremamente importante, né, para nós, de vivência, né? Tu explicar uma coisa que tu já viu, que tu já sabe, é muito melhor. Sim. E Ciela, boa noite. Boa noite. Eu queria só complementar aqui com a minha formação. Eu achei super legal a sua palestra. Concordo com tudo que você falou. Muitas das situações eu também já pude vivenciar. E só queria complementar, assim, para quem gosta do laboratório, que, assim, a partir do terceiro ano da faculdade, quando a gente teve laboratório, eu me apaixonei pelo laboratório. E foi a minha salvação, porque eu odiava cirurgia. Odiei cirurgia desde o primeiro dia. E aí acho que vem aquilo que vem de encontro aquilo que você falou, que a pessoa tem uma vocação, né? E aí eu fiquei nessa área de laboratório e tal, e não passei na residência, que também foi uma super frustração para mim. Foi bem Soraya, eu amargo até hoje esse 015, viu? Foi muito chocante para mim não ter passado, porque estava muito tempo lá no laboratório, então parecia que eles não me queriam lá, sabe? Foi horrível. E aí tive que trabalhar, né? O que eu ia fazer? Não passei lá, né? E aí fiz esses plantões malucos aí, das 6 às 11, que é só bucha, das 6 da tarde. 6 da tarde ainda é gostoso, porque ainda vem uma vacina, alguma coisa assim, de quem estava trabalhando, né, até às 7. Passou das 7, é envenenado, olho para fora, atropelado, né, fratura exposta, coisas assim de... E eu que já gostava de laboratório, eu vi que não servia mais para mim, e lutei para conseguir voltar para o laboratório. E aí eu fiz o caminho inverso, em vez de eu fazer o mestrado, eu consegui um emprego numa faculdade. E aí, a partir dessa faculdade, é que eu fiquei batalhando pelo mestrado. Aí o meu orientador, que é o professor Raimundo, falou, não, vai, tem residência mesmo, vem fazer o mestrado. E aí foi assim que eu acabei indo de encontro com a parte acadêmica. Não era a princípio, né? Eu queria era trabalhar no laboratório, mas aí, estando lá numa faculdade, eles meio que te pressionam. Você já faz os exames, por que você não dá aula disso, né? E aí ficaram no meu pé e eu tive que correr atrás. Então, aí foi o caminho inverso. E aí, estando na particular, depois você almeja estar num lugar melhor, né? Porque a particular, dar aula numa particular, é muito instável, né? Você não sabe se vai ficar empregado para sempre, né? Muda muito, não abre turma. E aí comecei a prestar concurso da vida. E aí bate na trave, fica em segundo, fica em terceiro, né? Tem que ser persistente. Mas eu vejo assim que você está indo por um ótimo caminho, fico feliz de você poder apresentar isso para o pessoal, né? Ainda mais nessa fase de insegurança que eles estão passando, né? E agradeço demais. Acho que passa a palavra aí a Prof. Joyce para fazer as perguntas. Se tu conseguiu já identificar alguma no chat, se ela pode fazer. Tá. Mas é isso, né, Sô? Não é fácil, né? E eles estão preparados para essas dificuldades, né? Mas eu te falo que eu acho que até hoje, se chegar um olho para fora, uma fratura exposta, eu acho que ainda vou passar um sufoco, porque é horrível atender essas situações. Não é para qualquer um. O meu horário é das 6 à meia-noite, então a desgraça é o que mais vem, assim, eu no início até não lembrava mais nem como eu fazia a vacina, eu acho, só, assim, olho pra fora, a gente já bota pra dentro, é uma coisa meio louca, assim. Esse horário é o pior. É verdade, nossa.
Eu tenho altas histórias também para contar desses plantão louco que a gente faz aí. Deus do céu. Aqui tem uma pergunta, acho que do chat só tem essa, pelo menos que eu estou vendo, que é como se começou a se preparar na prova residência e para quem quer a área acadêmica, o mestrado é melhor que a residência. Então, eu não cheguei a passar na prova de residência, né? Eu também fiquei ali no limite de passar e não passar, né? Mas eu comecei a me preparar ainda no final da graduação, né? Eu queria passar na URGS, era a faculdade que eu queria também, e foi a única que eu prestei prova. Então, lá tinha provas antigas e tudo mais que eu tinha começado a estudar um pouquinho antes, né? E eu sempre me dediquei muito a estudar a parte da clínica. Então, eu estudava às vezes antes da aula, estudava depois da aula. Isso me ajudou bastante para a prova, né? Infelizmente, eu não consegui passar, mas foi mais pelo currículo do que pela prova em si. A questão de Porque quem você que é a área... passou, né, para a segunda fase, né? Eu passei para a segunda fase, né? Eu tive a mesma pontuação de quem passou realmente. Eu só não consegui a questão do currículo, assim, tinha uma pontuação um pouquinho menor. Mas faz parte. E aí. E ela tá interrompendo assim... você. Tá ruim o meu áudio, né? Acho que é o microfonia de novo. Mas Pode falar, Soraya. O currículo tá cada vez pior. Pelo amor de Deus, as pessoas têm muita coisa. Se a gente for, né? Agora, quando eu prestei na residência, já tinha gente que tinha muita coisa, muita publicação, muita coisa, assim, que você fala, meu Deus, que horas a pessoa viveu, né? E a coisa pior, ó, no último concurso que eu prestei, a Prof. Joyce sabe desse concurso, da Federal de Uberlândia, onde ela se formou. Tinha 60 doutores prestando o concurso. Quer dizer que tinha 60 pessoas com doutorado fazendo esse concurso. Então, tipo, gente, estudem, publiquem. As pessoas tá, sei lá, cada vez tá com um currículo melhor. Pois é, credo mesmo. Eu vejo isso sim também, mas eu também acho que são poucos, sabe, os que conseguem, às vezes, fazer um currículo muito diferenciado durante a graduação, né? Porque para a gente também publicar não é fácil, né? A Tainá tá aí, que eu vi que ela tá aí, a gente ficou com um artigo parado na revista, né, Tainá? Tipo, 1 ano, entendeu? 1 ano o artigo parado na revista. Se vocês forem pensar que vocês têm 4 anos de graduação, 1 ano só o artigo ficou ali. 1/5 da graduação de vocês, o artigo ficou esperando para ser publicado. Fora o tempo que a gente demorou para executar o artigo, né? Então, publicar não é fácil. Eu não sei que milagre que algumas pessoas conseguem, que realmente tem alguns que conseguem uns currículos muito diferenciados, mas eu não sei que milagre é esse, sabe? Porque realmente não é fácil, é difícil. Ainda mais com a falta de recurso, né? Que a gente tem falta de recurso, né? Mas é o que o Francisco falou também, não é só publicação, né? Curso, palestra. Sim. Igual você começou a sua palestra, já pense na graduação como um ensino médio, né? Achei super legal essa ideia. Uhum. Já vai em mente que você vai ter que fazer uma pose, o long life learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. A gente nunca vai estar pronto, vai ter que estar sempre estudando. E o que eu vejo também, que eu quero fazer uma crítica aqui, a essas especializações lato sensu, né? Qualitas, Amplivep, etc. São boas? São boas. Eu acho que o fato delas existirem aí, tem muita gente qualificada dando aula nessas instituições, mas elas por si só não vão fazer vocês se tornarem diferenciados, entendeu? Se tornarem profissionais prontos. Bye, Bruno, bye. Porque vocês vão ter uma carga horária teórica ali muito alta. Mas a prática, o pega para capar mesmo, né? Às vezes não vai ter ali o professor que está lá te dando a aula teórica, te ajudando ali no dia a dia, né? Então, isso também a gente tem que ponderar. Porque às vezes o que eu vejo é que as pessoas buscam soluções mágicas num potinho, né? Não, eu vou lá fazer aquela pós-graduação e eu vou sair de lá, eu vou saber tudo, eu vou conseguir tudo. E às vezes não é bem assim. Porque você precisa da experiência, do dia a dia,
né? E isso a gente já começa a ser, isso começa a ser trabalhado, como a Riciela falou, dentro da graduação, né? Você precisa, dentro da graduação, procurar, né, o professor lá. Professor, eu quero te acompanhar, eu quero atender aqui junto, né? Mas aí eu vou dar uma outra dica para vocês. Não adianta... Bye, Bruno. Bye. Não adianta só ir lá e atender e ver. Tem que perguntar o que está fazendo, por que está fazendo, anota as coisas, entendeu? Viu hoje um caso, dali uma semana, pede o resultado dos exames, pede as imagens, entendeu? Às vezes vocês vão, né? Eu vejo muito isso, vão, ficam lá acompanhando e vão embora. Mas o que absorveu efetivamente daquilo? Né? Precisa estar ali e tentar absorver o máximo de informação. E estágios em clínicas privadas e tudo mais, porque isso vai contar, vai fazer diferença. É o que vai deixar vocês um pouco menos inseguros, né? Caso vocês não consigam entrar numa residência para ter uma tutoria, uma mentoria de próximo, né? E isso depende da instituição, porque tem instituição que a mentoria é você mesmo, no máximo seu R2, né? Então, às vezes, você não vai ter alguém para trocar ideias, você vai ter você mesmo, né? Então, o fato de você ir se construindo, né, ajuda bastante, né? Esses estágios, essa troca de experiência com colegas, com professores, né, em clínicas particulares, sempre com um quê crítico, né, avaliando se tudo que está vendo é o ideal, conversar a respeito, né? O que poderia ser feito diferente, por que não está fazendo o diferente, né? Isso é que vai engrandecer e deixá-los, talvez, um pouco mais preparados, né? Riciela, aqui tem uma pergunta, mas eu acho que um pouco você acabou falando de tudo, né? Qual foi a maior dificuldade na busca por emprego? Daí talvez se você puder contar um pouquinho dessa experiência sua, né, nessa questão da colocação de trabalho que você tem hoje. Então, para mim, não tive dificuldades em conseguir emprego. Tanto eu comecei a conseguir em uma semana aqui em Pelotas, na verdade. Eu sempre fiz muito estágio durante a faculdade, né? Não exatamente em Concórdia, mas eu sempre ia para Porto Alegre nas férias para fazer estágio. Então, tu acaba conhecendo muita gente, né? E quando eu cheguei aqui para fazer a pós-graduação, conhecia já alguns veterinários da clínica, né? E me ofereceu assim, você não está precisando trabalhar? Eu falei, estou precisando. Aí eu já comecei a trabalhar assim no outra semana. Então, acho que quanto o mais importante também dessa parte de fazer estágio, de tu ter contato com tanto assim com pessoas que trabalham, né, as clínicas, quanto acompanhar os professores, coisas assim, tu acaba sendo tanto indicado para empregos, quanto tu tem contatos para te indicar, né? Então facilita bastante a vida, né? Tu ter nesse sentido. Então eu comecei trabalhando no plantão, meia-noite às 8 da manhã. Eu fazia segunda, quarta e sexta, meia-noite às 8, e saía direto do plantão e ia para a universidade para fazer o mestrado. No início foi bem pesado assim mesmo, e aí conforme eu fui aprendendo e me virando, e outros veterinários entrando, saindo da clínica, né, eu pude mudar de horário, né, então hoje eu trabalho no horário que eu escolhi, eu sou a veterinária mais antiga da clínica, né, fora o dono, né, então, hoje eu sou a pessoa que eles pedem ajuda, então isso é bem gratificante, na verdade, que a gente percebe, assim, a evolução, sabe, da gente ter construído, né. E, realmente, assim, só complementando sobre as pós-graduações, eu acho também que sair e fazer direto a pós-graduação dessas pagas, né, elas não acrescentam totalmente, assim, não agregam totalmente, né, tu tem que estar associado ao teu trabalho, né. E aí eu acho que até mais importante, assim, seria para mim fazer no momento tipo agora, ou depois do doutorado, que aí isso é uma coisa que eu consigo assimilar e trazer para minha rotina, né. Também não adianta pegar um conhecimento que eu não consigo aplicar, né. Ai, você falou tudo agora. Conhecimento que não pode aplicar. E isso é uma coisa que a gente tem de sobra por aí, né? Principalmente quando a gente vai em grandes centros como São Paulo, mais São Paulo ainda, né, do que os outros, que são altamente especializados, que tem tomografia
ressonância, né, Rotem e diversos outros tipos de tecnologias que quando a gente vai para o interior, que é a maior parte, né, do Brasil, a medicina veterinária hoje ela é praticada no interior, né, o grosso, vamos dizer assim, isso não existe, né? Então, às vezes você vai lá e faz uma baita de uma pós, tem uma excelente aula com um monte de coisa que você não consegue aplicar e que aquela pessoa que está falando não tem a menor noção da realidade que você vive, né? Mas eu não estou dizendo para não fazer, não, tá, gente? Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer com filtro, né? Fazer com senso crítico, fazer com o pé no chão, fazer aquilo achando que aquilo vai te complementar, mas que não vai fazer você virar o ó do borogodó do dia para a noite, porque as coisas não são bem assim, né? Tem mais perguntas aqui. O que que a pessoa pode fazer se ela gosta um pouco de cada área? Eu acho que você gosta um pouco de cada área. É importante você vivenciar bastante das duas coisas, né? Para te ver o que exatamente tu gosta mais, né? No caso, se tu gosta mais da parte prática de trabalhar em clínica, faz bastante estágio, tenta conhecer ao máximo, né? Tenta fazer estágios em lugares grandes e trabalhar com rotina mais pesada, assim mesmo. Que daí tu tem uma ideia melhor, assim, do que é a clínica, né? E a parte científica é um pouco mais difícil, né, se vivenciar exatamente, né, pode fazer, entrar em algum tipo de projeto, esse tipo de coisa, né, mas nada te impede de fazer as duas coisas, né, assim como eu faço as duas coisas. Eu, querendo ou não, eu gosto mais da parte prática, né, apesar de eu fazer doutorado, eu gosto mais de estar na rotina, só que é uma coisa que eu penso muito em futuro, né, o objetivo seria, assim, claro, dar aula, só que para isso precisa passar por essas etapas, né? E querendo ou não, a gente não forma professor, né? A gente forma pesquisador, você tem que fazer currículo para você poder dar aula, né? Não é essa saída, trabalhar e fazer isso. Então, acho que tu tem que conhecer um pouco das duas áreas, né? Antes de tomar decisões e ver as oportunidades que vão surgir mesmo. Tipo, tenta fazer as duas coisas. Tenta fazer, por exemplo, prova de residência, tenta fazer a prova de mestrado. Se não der uma coisa, dá outra. Se realmente for teu objetivo fazer um deles, aí sim, realmente tenta ficar focado, né? E tentar mais de uma vez, né? Mas acredito que seja mais conhecer bem as duas coisas e tentar, né? Eu acho que talvez até a pergunta tenha sido não só em relação a diferentes áreas da clínica, mas talvez na graduação, né? Não sei se a pessoa também pensou isso, né? Que ela gosta de clínica de pequenos, mas ela também gosta de cirurgia, mas ela também gosta de anestésio, mas ela também gosta de cavalo, vamos supor, né? Não sei, né? Não sei bem quem fez a pergunta e o que tinha em mente. Mas eu acho que o que mais ajuda é isso mesmo, Riciano, você está certinha, é ter experiências diferentes nas diferentes áreas, né? Então, durante a graduação, ter contato com fazer um estágio numa clínica de equinos, fazer um estágio, né, e numa clínica que tem bastante movimento de cirurgia, fazer estágio em diferentes clínicas de pequenos, né? E por aí vai, eu acho que isso são coisas que favorecem o indivíduo a se identificar mais ou menos com uma determinada área, né? Isso é o que vai mais contribuir para ele realmente se encontrar numa área. Basicamente era isso a ideia, né? De passar diversos conhecimentos. Tipo, eu preciso fazer outras coisas além também, né? Por exemplo, eu faço anestesia, né? Eu não sou anestesista, assim, não tenho curso de anestesia, né? Eu aprendi muito durante a graduação, fazendo, né? E também fiz uma parte do meu estágio curricular, então isso é uma das outras coisas, tipo, eu gosto muito, faria também. Então, uma das coisas mais aplicadas, né? Cirurgia eu sou um pouco traumatizada, então realmente eu não gosto. Mas são possibilidades sempre, e o importante de tudo é conhecer. E aí, conhecendo se a gente vai se identificando porque a gente gosta mais ou não. Marcelo, o que te atrasou na cirurgia foi a graduação ou foi a experiência prática? Então, prof, na verdade, uma boa parte foi também na graduação, acho que vivenciou algumas coisas que aconteciam, e também acho que eu não tenho muita vocação, não, eu contamino tudo, se deixa, e eu não tenho muita técnica, assim, para fazer cirurgia, né, não é muito para mim,
Mas o básico eu sei fazer, assim, estrutura de pele, essas coisas eu consigo me virar. Mas realmente eu não tenho muito jeito, assim, para deixar as coisas estéreis, não contaminar, essas coisas todas. Não tenho tanta delicadeza, assim. E na rotina prática que tu vive, isso é tão assim ferro e fogo ou não? Não, bem diferente, na verdade, muito diferente, na verdade. Assim, até às Muito mais vezes. fácil, né? Ah, é, totalmente, assim. É, não tem tanta preocupação assim, né? Até porque não tem nem estrutura para a gente ter toda essa preocupação. Claro, né? Tu vai se fazer uma boa antisepsia, lavar bem as mãos, essas coisas sim, ter campo cirúrgico, mas nem o bloco de forma adequada a gente não consegue exatamente ter, né? Só centros muito grandes, mas na rotina assim mais interior tu não consegue fazer o ideal, né? Como seria. Então você faz como dá, né? Mas foi ótimo as colocações. E como é que você pode, tem alguma pergunta aqui, né? Como lidar com o medo da insegurança? Com o medo e a insegurança. Ah, então, para mim isso foi bem complicado, desde sempre, né? Eu sempre fui muito tímida, né? Na faculdade eu mal falava também. Então, isso é uma das coisas que realmente é difícil no início, né? Mas tem que tentar praticar, não, principalmente conversando, assim, com o tutor, coisa assim. Mas o que me deixa mais seguro é saber as coisas. Então, sempre depois que tu atende qualquer paciente ou tu vê alguma coisa, estuda sobre aquilo. E aí tu consegue ter um respaldo melhor e conversar melhor com o tutor, porque eles ficam questionando e às vezes a gente fica inseguro porque a gente acha que não sabe, ou que não sabe realmente, né? Então tu tem que falar, vão pesquisar, vão fazer exame, vão dar uma enrolada, então realmente estuda, né? Para depois, no próximo que vir, ou se tu continuar na mesma aquele tutor, né? Tu quando ele conseguir explicar para ele com mais segurança do que tu tá fazendo. E a insegurança é uma das coisas que vão fazer parte, sempre. Até hoje, às vezes, pega alguma coisa que eu fico mais inseguro. Mas o mais importante é tu demonstrar a segurança para o tutor. Isso é uma parte principal. Depois, sozinho, nem que tu demonstre na hora, olha, eu vou fazer tal e tal coisa, leva o bicho para outro lugar, senta, estuda, calcula a dose que tu não sabe, mas isso só vem com o conhecimento mesmo. Mas de início é isso, tem que estudar muito para te conseguir ter segurança no que tu está fazendo. Não adianta. Isso aí é vivência, é prática, é dia a dia. E é bem isso. Às vezes a gente tem. Eu já tenho bastante tempo de estrada e às vezes ainda assim me pego em situações inusitadas, né? Coisas que nunca aconteceram comigo antes. Tá bom, meu bem, já vou. O Bruno também quer participar, gente. Coisas, né? Um caso que às vezes se apresentou de uma forma diferente, né? E a insegurança, muitas vezes, ela vem não do medo de não saber, né? A insegurança hoje, ela se apresenta tipo, nossa, eu estou diante de uma situação que pode ser A, B, C ou D. E os subsídios diagnósticos que eu tenho aqui não me elucidam. Se eu tratar o A, eu posso complicar se for o B e o D, né? Mas, às vezes, a insegurança vem de tipo, nossa, eu nunca vi isso na vida, nunca peguei uma situação dessas. Mas isso é normal, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo e ela vai sendo sanada à medida que a gente vai tendo contato, né, com aquilo. E uma das melhores formas, na verdade, de combater a insegurança é isso que tu acabou de falar, é estudar, né? Estudar, e eu acho que também a sinceridade com o tutor, tá? Você não tentar engambelar ele dizendo que você sabe, você viu, né? Não, seja honesto com o tutor, não, isso é uma situação inusitada, é um pouco diferente, mas eu preciso de tais e tais exames para tentar elucidar o diagnóstico, para tentar chegar a uma conclusão do que está acontecendo, né? Enfim, eu acho que essa sinceridade, a franqueza com o tutor é uma das melhores formas da gente afastar essa insegurança e do tutor criar vínculo, né? Criar confiança que a gente está fazendo realmente o melhor para o animal dele, né? Eu não sei se alguém quer complementar alguma coisa, quer falar alguma coisa no chat, se a Soraya também quer falar mais alguma coisa.
Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, eu vou pegá-las ali, que está no WhatsApp. Se alguém quiser a palavra, fica à vontade. É que a Joyce comentou aquela hora de, às vezes, a gente está em outra realidade. E aí eu tenho uma amiga que se formou comigo, que chama Cristiane Ottoni, que ela, junto com o marido dela, João Galvão, tiveram a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, sabe? E aí eles criaram no Instagram um perfil da clínica deles, e eles fizeram várias lives e tal. E aí, se alguém tiver curiosidade de como eles conseguiram isso, que é uma coisa que, ao meu ver, era bem difícil, era uma prova difícil, né, que eles tiveram que fazer. Tem duas lives naquele IGTV que fala desmistificando de como é que eles foram trabalhar nos Estados Unidos. E fala um pouquinho da experiência da Cris quando ela fez o internato lá, que ela foi internista. E aí eu só queria compartilhar com vocês o perfil, se alguém tiver curiosidade, como é que eles foram para lá, porque assim, o mundo é muito grande, né? Hoje em dia a gente pensa que a gente está no Brasil e tal, a gente não sabe o dia de amanhã, talvez alguém tenha oportunidade, né, de ir parar em outro país. Eu sei que agora com a pandemia a gente não vai nem na esquina, né? Mas vai que surge, né, uma oportunidade dessa. Então, eu só vou colocar aqui o perfil, se alguém quiser depois seguir e tal, ou ver esses vídeos, né? Pode ficar à vontade. E aqui tem mais, então, duas perguntinhas. Quais as opções de concurso público na área de pequenos animais? Mas isso acho que é mais... a gente teria a opção de residência, de entrar no mestrado e de passar em algum concurso de prefeitura, eu acho, né? Não tem muita opção de concurso público nessa área. E o pessoal está pedindo indicação de livros, de literatura que você usou para você estudar. Na época que você estava, né, prestando a residência, ou até mesmo que você utiliza hoje para se atualizar. Tá. Então, livros que eu estudei, basicamente eu estudava os que tinha ali disponível na faculdade, né? O Nelson Couto, o Ettinger, mas às vezes umas coisas mais específicas, né? Tem livro de neuro, livro de cardio, enfim. Mas o que eu mais estudo atualmente é artigo, é o que eu mais estudo e é o que eu acho que é mais atual, né? Que tu consegue ter novidades, né? E, geralmente o que eu pego é de base de livro, né? Estuda mais ali a parte de fisiologia, essas coisas. E questão de tratamentos, diagnósticos, eu particularmente prefiro estudar em artigo ou essas dissertação, de tese, doutorado, né? Porque o artigo, infelizmente, traz coisas muito antigas, né? Então, tu acaba... O livro tem coisas antigas. Livro traz coisas antigas. Aí tu pode pegar, por exemplo, uma parvovirose, sinomose, você vai ver o tratamento de livro, não vai funcionar. Não é mais assim, não são coisas atuais, né? Então, aí eu prefiro exatamente estudar mais artigo, palestras, assim, que tu consegue ter conhecimentos mais atuais, né? E acho que para quem quer residência, essa parte de SUS e saúde pública aí é uma das coisas que tem que estudar bastante também. Tá certo, eu também concordo. E, inclusive, nas minhas aulas na Encela, eu passo, né, os consensos, eu costumo levar umas coisas mais atuais, assim, eu tento, né, claro, na medida do possível, às vezes não dá tempo, nem sempre a gente consegue, mas eu procuro sempre trazer algumas coisas mais novas, porque realmente, hoje a informação ela é muito rápida, né, ela muda muito a todo instante. Então, você pega uma edição, igual eu tenho uma edição do Ettinger aqui de alguns anos atrás, mas tem coisa ali que já caiu por terra, né? Antigamente, você lia lá no livro da parte de endocardiose, lá de doença degenerativa de válvula mitral. Pode-se utilizar o pimobendan. Hoje a gente sabe que é um dos principais pilares do tratamento do paciente e que tem que começar mesmo antes do animal apresentar sintomatologia clínica, né? Enfim, a depender das avaliações ecocardiográficas. Isso não está mais naquele livro, né? Não tem lá no livro.
Isso vai ter numa edição daqui uns 4 anos, e aí quando eu publicar a edição, o negócio às vezes já vai ter avançado, né? Já vai ter outra recomendação. Mas o livro é bom para entender os conceitos básicos, né? A questão da fisiopatogenia, né? Do conceito da doença, isso é válido, mas realmente as ferramentas diagnósticas e terapêuticas a gente tem que sempre buscar, não só nos livros, mas também em formas de artigos científicos. Alguém quer mais perguntar mais alguma coisa? Você quer falar alguma outra coisa, Ricela? Não, acho que é basicamente isso. Acho que o conhecimento mesmo é ciência, né? A gente busca mais em artigo mesmo. A parte do livro realmente é uma introdução ali, né? A parte de fisiologia, essas coisas não mudam, né? Mas o que é o resto a gente tem que se atualizar, não adianta muito. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é mais para pedir se você tem algum conselho para nós. Acho que o principal conselho é o que eu mais fiz na faculdade, né? Tanto é estudar mais a área que tu quer, principalmente, né? E de se abrir, assim, para possibilidades, né? Não deixar de perder uma oportunidade, porque não é isso que tu quer no momento, alguma coisa assim. Conhecer diversas áreas, diversos conhecimentos e possibilidades, né? O que me ajudou muito realmente foi acompanhar, eu sempre acompanhava o Prof. Joyce, o Prof. Eduardo, sei lá, eu estava lá fazendo um raio-x, numa anestesia, uma coisa meio louca assim, mas me ajudou muito isso, né? E eu acho que isso me estimulou tanto a estudar mais ainda, quanto a procurar outros estágios, procurar outras possibilidades. E eu acho que o que tu puder fazer, vocês puderem fazer em estudar e fazer coisas diferentes, eu acho bem importante. E, claro, buscar algum estudo extra faculdade depois. E para quem quer trabalhar com clínica, trabalhar muito essa parte de profissional, de relações com as pessoas, de como se expressar, de como ser mais comercial. Isso é uma das coisas que a gente não trabalha na faculdade e que eu acho bem importante. É isso aí. O conselho é estudar, estudar, estudar. Foco, foco, foco. Paciência, perseverança, né, Ricela? Isso aí. E eu fico muito feliz de ver como você está perseverando e de ver como você evoluiu. E já que você falou do Tom, você me deve um trabalho, né? Te devo trabalho, eu tava pegando ele essa semana, inclusive. Aí eu lembrei, nossa, tô até com vergonha de falar desse trabalho. Mas eu não esqueci ele, tu pode terminar ele e me mandar. Vou terminar. Então tá bom. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Soraya, você quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Só tenho que agradecer, gostei muito da palestra, bem atual, né? É bom saber o que as pessoas viveram, para que nossos alunos também tentem trilhar um caminho parecido para chegar no sucesso também. É isso aí. É muito bom poder receber os egressos, né? E ver as trajetórias, né? As conquistas, as dificuldades, né, que cada um passou. E saber que realmente vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês, né? Porque realmente, assim, a Ricela era uma aluna muito diferenciada, tá? Ela era uma aluna muito dedicada, né? Não só na questão de estudar e participar das aulas, mas não nessa questão de correr atrás mesmo, né? De estar sempre em volta lá, pairando como se fosse uma mosquinha no bolo, né? Aliás, a sua turma para isso, Ricela, era ótima, né? Vocês passaram plantão à noite lá de madrugada com cachorro, né? Levou bicho para casa. Eu levei tanto bicho para casa. Você sabe que eu lembro aquela vez que deu aquele tornado e ficamos sem energia, sem celular, sem comunicação. Tu lembra? Eu lembro, eu fazendo enema no gato de vela. Moribundo para casa que depois precisou reintervir. A Karina tava lá, verdade, Karina. Era eu e a Karina no casinho, carregando o gato, procurando a casa da prof. Sim. Aí eu fazendo enema com vela no gato, nossa. Meu Deus, quanto sufoco, né?
Mas isso é ótimo, porque vocês crescem com isso, né? E aí todo mundo cresce, né? Todo mundo aprende. Sim, querido daquele gato, né? Teve uma fatalidade, né? Porque morreu, né? A bexiga, né? Por conta da, sei lá o que que deu na sutura, na sonda e, enfim, depois ele acabou entrando em óbito, né? Ai, ficou uma semana aquele gato na minha casa e a gente carregando ele pra frente e pra trás. E eu lembro que tu ficou bem triste, né? Se ela que ele morreu, né? Tu se sentiu, acho que meio culpada, né? Ah, mas isso até hoje, eu me apego nos pacientes, eu choro. É verdade. Depois de um tempo a gente não se apega tanto mais, viu? Não, só que eles ficam muito tempo mesmo. Mas eu também já fiz eutanásia quase aos prantos, né? E não faz muito tempo isso. Porque a gente vai convivendo, vai se apegando com o bicho, né? E criando, às vezes, até uma expectativa ilusória de que talvez vá dar certo. E aí, no fim, não dá, e vem aquele sentimento enorme de frustração, né? Ai, o que eu poderia ter feito diferente? Uma mistura de culpa. Mas, enfim, é isso aí, é essa perseverança, né? Essa coisa da paciência, né? De ir lá, de estar junto, de atender, de estudar, de perguntar, né? É o que às vezes vai fazer a diferença quando vocês saírem da graduação. Porque a graduação, as disciplinas só, por si só, as aulas por si só, elas acrescentam pouco, né? Eu acho. Né? Eu, pelo menos quando eu olho para a minha trajetória, eu acho que eu posso dizer da minha graduação é que ela serviu para abrir uma porta, tá? Eu trouxe alguma coisa, né, algum aprendizado, obviamente, porque eu entrei por essa porta de um jeito e saí dela de outro. Então é óbvio que aquilo acrescentou e mudou a minha vida, né? Mas na profissional que eu me tornei, né, ela efetivamente ela teve uma participação pequena, né? Porque só as aulas, né, aquela coisa do professor entrar na aula e falar o conteúdo, né? Eu brinco de vomitar o conteúdo em cima de vocês, né? Porque às vezes é isso que acontece, né? Blá, 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 e dá lá prova, pronto, resolveu, né? Acabou aqui, o meu papel foi isso, eu cumpri. Muitos professores são assim mesmo. Tá bom, Bruno, só um pouquinho. Muitos professores são assim mesmo, alguns, né? Tchau. Alguns procuram ainda tentar interagir um pouco mais com vocês, né? Contar um pouco da experiência profissional, daquilo que foi bom, daquilo que não foi, daquilo que deu certo, daquilo que não deu. Mas só isso, só a aula, né? E o aluno, às vezes, ele cobra da aula que acha que tinha que ter mais coisa. Ai, porque eu já vi vários com esse discurso. Ai, porque eu vou sair da graduação, eu só castrei um bicho. Ou eu não castrei nenhum. Mas isso não vai fazer diferença lá na frente, né? O que vai fazer diferença é o que você faz por fora das aulas, né? Durante o seu horário extra classe. O que você está fazendo com esse horário extra classe? Você está em casa comendo pipoca, assistindo o filme da sessão da tarde, ou você está trabalhando em algum lugar, né? Seja uma clínica particular, seja lá na clínica com a gente, lá atendendo o que chega, né? Então, só a classe, as aulas, os classroom vão contribuir, mas eles vão ter uma contribuição muito pequena na formação de vocês, né? E eu tô falando, Riciela, especificamente isso agora, porque muitos estão muito queixosos com essa situação de pandemia, né? Porque a gente teve que dar aula online, teve aluno que chegou a trancar a graduação, porque achou inadmissível as aulas online, né? Mas, às vezes, porque não tem essa compreensão, né? Que o fato de eu estar dando aula online, de eu estar dando aula lá presencialmente, talvez não vá pesar tanto, né? Quando você tiver que fazer a sua equação final, isso não vai contribuir, né? Não vai ser o X da questão, né? Eu não sei se tu concorda ou discorda de mim nesse aspecto. Não, acho que com certeza, prof. A aula, assim, é só para te dar uma base, né? Eu lembro mais, assim, querendo ou não, das tuas aulas, né? Não querendo puxar o saco, assim, porque não precisa, mas porque que levava muito casos clínicos, e casos clínicos são coisas que é aplicáveis, né? Então, às vezes, são coisas que a gente consegue. Mas questão de aula online, acho que depende muito do perfil da pessoa, né? Eu tenho um pouco de dificuldade maior de me concentrar em coisas online, mas tem que ter mais foco, né? Mas realmente, eu acho que também não vai fazer tanta diferença lá na frente para a vida profissional, né?
Talvez seja mais difícil de questão de concentração e aprendizagem, mas para futuro, assim, não. Isso realmente vai ser determinado mais com coisas extra-classe, né? Procurar mesmo estágio, acompanhamento, até mesmo a reunião aqui do grupo, isso são coisas que são diferentes da rotina, são diferenciais no mercado de trabalho, né? Não são a faculdade em si, todo mundo vai ter os mesmos conhecimentos, né? As coisas que tu faz por fora, elas são unicamente tu, então são coisas diferentes, né? Tchau, tchau, meu bem. Fiquei impressionada como seu sotaque já mudou, viu, Riciela? Ah, é? Aham. Agora eu tô falando igual pelotense. Você tá falando igual pelotense, porto-alegrense, que eu acho que eles falam tudo muito parecido. Riciela, obrigada pelo carinho aí, pelas suas considerações. É legal também ouvir que, de alguma forma, a aula ajudou, porque a gente não tem esse feedback, né? Normalmente os alunos não falam muito, né? E ouvir do egresso também é legal, porque você sabe que realmente você deu uma coisa que ajudou aquela pessoa, né? Que deu um norte para ela. E muitas vezes a gente não tem esse feedback, então legal, fiquei feliz, fiquei bem feliz de ouvir isso, viu? Gostei. Não é puxar Eu saquismo, lembro. não é puxar Eu saquismo, lembro não, até hoje da legal aula esse de feedback. doença. Eu lembro até hoje da aula de doença renal, que tinha uma cadelinha com diarreia escura e vômito. Então, eu lembro das coisas assim. É legal, eu gostei de saber. Então, é bom saber que eu estou no caminho certo. Pessoal, então, se ninguém quiser mais falar nada, não quiser mais colocar nenhuma pergunta, não tiver mais nenhum comentário, eu vou dar por encerrada a nossa reunião. Mas antes eu quero agradecer muito a Riciela por ter topado, né, participar aqui conosco, ter cedido um pouco desse tempinho dela aí para compartilhar com vocês as experiências dela. Eu acho que esses momentos são muito legais, muito proveitosos, né, porque talvez dê para vocês um outro tipo de norte, né, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, e isso também é muito legal. Então, eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz de vê-la, de ver o quanto ela já está diferente da aluna que saiu daqui há alguns poucos anos atrás, né? O quanto ela já evoluiu, né, nesse pouco tempo aí. E eu fico muito feliz de saber que ela está galgando ali um espaço para ela e que está se tornando uma profissional que com certeza vai ser uma profissional diferenciada, se já não é uma profissional diferenciada no mercado de trabalho onde ela atua. Então, muito obrigada, Ricela, pela sua participação. Se você encontrar a Mariana Rondelli, manda um abraço para ela, manda um abraço, um beijo. A Mariana é minha contemporânea de pós-graduação. A gente trabalhou mais ou menos juntas uma época, eu estava já no mestrado, doutorado, ela entrou na residência, aí depois logo eu já saí, ela deu sequência. Fiquei super feliz que ela está lá em Pelotas, né? Mas eu não sei se vocês estão se encontrando agora por conta da pandemia, mas uma hora que tu vê-la, manda um abraço, um beijo meu para ela. E muito obrigada, viu, Sara, que você pôde participar aqui conosco. Fiquei bem feliz de te ter aqui e muito orgulhosa também da profissional que você está se tornando. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com vocês. Tá? E se alguém precisar ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, tá certo. Então, podemos nos despedir, pessoal? Eu queria que a organização do Simplivet, se pudesse ficar assim, uns 5 minutinhos para a gente poder conversar algumas coisinhas rapidinho. Joyce, eu vou só interromper a gravação, então, para não gravar a reunião depois. Sim, ok.